A partir de agora, Viajantes do Bem. Os melhores roteiros, dicas de viagem, gastronomia, cultura e muito mais. Apresentação, Luiz Carlos de Carvalho. Olá, seguimores! Eu, Luiz Carlos de Carvalho, Viajantes do Bem, com mais uma viagem para fazermos juntos. Com muitas dicas, como sempre, roteiros, curiosidades, gastronomia e também qualidade de vida e entrevistas especiais. Como a entrevista que trago hoje, nós vamos conversar com o Felipe Souza Macedo, do Vila Lobos Residencial de Idosos. É uma pessoa que eu já o conheço há muito tempo e resolvi trazê-lo para que ele possa falar um pouco do Residencial Vila Lobos, que presta um serviço maravilhoso, eu diria até humanitário, de uma forma muito carinhosa. Bom, seja bem-vindo, Felipe, você que já está aqui em nossos estúdios. E quero convidar você a estar viajando conosco, porque nós faremos uma viagem hoje muito legal, muito interessante, como todas elas. Mas hoje, apesar de estar frio, nós vamos estar embarcando numa viagem pelo litoral do estado de Santa Catarina. E eu quero destacar as belas cidades, e vou começar por Camboriú, Bombinhas, Penha e Itajaí. Preparem-se para se encontrar com suas curiosidades, opções de diversão, economia, gastronomia e descobrir como chegar até cada uma delas, viu, Felipe? Assim, eu tenho certeza que você, se não esteve por lá, vai poder hoje estar viajando comigo e vai ter aquela curiosidade de ir visitar essas cidades, né? Como eu tenho certeza que meus seguidores vão estar aí sedentos de vontade para poder ir. Bom, vamos começar nossa viagem em Camboriú. Camboriú é uma cidade por suas belas praias e vida noturna agitada. Ela tem muitas praias maravilhosas. E eu gostaria de explicar para vocês, seguidores, uma diferença. Camboriú é a região comercial e residencial a oeste do continente, enquanto que o balneário Camboriú é a região costeira, com suas praias e arranha-céus. Arranha-céus, porque hoje em Camboriú ela tem uma construção assim extremamente moderna, extremamente assim maravilhosa, construções de ponta, inclusive onde muitos artistas e também jogadores de futebol têm comprado esses apartamentos, porque são apartamentos maravilhosos. E a colonização de Camboriú foi uma colonização que aconteceu na segunda década do século XIX, com o português Baltazar Pinto Correia, natural da cidade de Lamego, concelho de Viseu, norte de Portugal. Os portugueses vieram para cá para poder, no caso, fazer a colonização dessa cidade. As principais atividades econômicas são o comércio e a hotelaria. E hoje também a construção. Por que não? Porque eles estão dando muito emprego nessa área. Seguimores, algumas curiosidades de Camboriú. Nós temos aí o balneário de Camboriú, que abriga o único teleférico no mundo que liga duas praias, viu, Felipe? Duas praias bem interessantes. O balneário Camboriú também acolhe o primeiro hotel circular do Brasil. E o balneário Camboriú possui o edifício, como eu falei da área de construção, mais alto do Brasil. E tem o maior aquário do sul do país, que fica lá, em Camboriú. As ruas do centro de Camboriú são divididas em números, então é bem fácil de se chegar aonde você quer. Bem,
Agora eu vou falar de gastronomia de Camboriú, que vem, e eu gostaria que vocês viessem comigo se deliciar. Felipe, é para você ficar com água na boca também, como eu e o Tiago vamos estar. Já estou aqui já. Com água na boca. Camboriú, ou seja, o balneário Camboriú, e não... A gente tem que pensar o seguinte, ir ao balneário Camboriú e não degustar os pratos típicos não é ir ao balneário Camboriú. E para conhecer os pratos típicos dessa cidade, sempre é interessante entender como o município se desenvolveu. Quando um grupo de casais vindo do arquipélago de Açores colonizou o litoral de Santa Catarina, lá encontrou na pesca um meio de completar a agricultura até então não sendo a sua principal atividade de subsistência. Sendo assim, os frutos do mar predominam nas receitas e nos menus de restaurantes que você vai encontrar na região. Imaginem uma bela cerveja gelada com muitos mexilhões, peixes e muito mais, que eu vou falar a seguir aqui. Ficou curioso para conhecer também as receitas mais famosas do balneário Camboriú? Confira, vou falar de algumas delas agora em seguida. Primeiro, vou falar do pirão d'água. Esse daqui, então, me deixa realmente com muita água na boca. Por isso que eu estou gordinho. A produção de família, no caso, a produção da farinha de mandioca pelas famílias é uma importante herança da população indígena que habitava o litoral catarinense por séculos. Enquanto eles habitaram lá, eles produziam muita farinha. E a partir dela é possível preparar um dos pratos mais famosos da região, que é o pirão d'água. Basicamente trata-se de uma deliciosa mistura de peixe, olha que interessante, peixe, água, farinha, tomate e temperos, como cebola, pimenta e sal. Veja que delícia que é esse pirão d'água. Depois, nós temos lá também, que eles curtem muito, é o peixe frito. Provavelmente esse é o prato típico mais comum, viu, Felipe e Tiago, na mesa dos descendentes de açorianos e nos restaurantes de balneário Camboriú. O peixe costuma ser cortado nas laterais e receber alguns temperos em seu interior. Interessante, eu sempre fiz o peixe pacu na churrasqueira e eu sempre fiz desse jeito, eu não sabia que lá se fazia isso. Eu fiz assim por uma questão de querer fazer alguma coisa diferente. Bom, depois de ganhar pitadas de sal e pimenta, passa-se na farinha e, por fim, frito em óleo bem quente, merece ser acompanhado, como eu já disse, por uma cerveja super gelada. Agora, pode trocar essa cerveja super gelada também por um vinho branco gelado, que também vai cair muito bem. Bom, os camarões nós não podemos deixar de falar, Felipe. Por quê? Porque o camarão, quando você está na praia, a maioria, aqueles que não têm intolerância, porque infelizmente temos alguém com intolerância, sim, mas daqueles que não têm, tem que aproveitar. Chama, né? Uma praia chama um camarão. Chama um camarão, sem dúvida. Podem ser servidos ao bafo ou ensopados. Eu adoro no bafo. Nos restaurantes, eles não têm conservantes. Isso é muito importante, viu? Quando vocês forem comer camarões, procurem... Eu sou muito chato, eu procuro olhar o camarão e ver se ele está limpo. Se ele não está limpo, eu devolvo. Limpo que eu digo é tirar aquela barrigada dele. Às vezes, em alguns restaurantes, eles não fazem isso. Mas eu recomendo. Desde que eu fiz um curso de paella, nunca mais eu deixei de observar isso, tá ok? Bom,
Como eu já falei, não possuem conservantes e são picados no dia. Então são frescos. Isso é ótimo, porque o camarão fresco é tudo de bom. Viajar é libertar para o novo, é a liberdade. São novas experiências, novas culturas, novos ares. E o melhor mesmo é conhecer novos sabores. Até porque quem não resiste a uma boa comida, né? Bom, Camboriú hoje é famosa por seu teleférico também, que leva os viajantes, viu, Seguimores, ao Morro do Careca, proporcionando uma vista panorâmica deslumbrante da região, ótimo para fotografia. Eu espero que quando vocês estiverem por lá, vocês realmente curtam. Agora a gente segue a nossa viagem para Bombinhas. Bombinhas é uma cidade paradisíaca também, vocês vão ver. Ela é maravilhosa, ela é repleta de praias, de águas cristalinas e muito rica em fauna marinha. Vocês vão ver que vocês vão adorar também essa viagem. Viu, Felipe? Vem comigo aí, o Felipe que está aqui também participando comigo, me dando umas dicas, falando algumas coisas aqui bem interessantes para mim. Bombinhas, Bombinhas, ela é também conhecida como a capital do mergulho ecológico, pois é composta por, vejam, 39 praias, como o nosso Brasil é maravilhoso, sendo 19 preservadas, 10 com pouca ocupação e 10 são urbanizadas com várias opções. Bom, eu já vou nessa urbanizada, porque eu sou um homem urbano e gosto de conforto. Bom, temos também as ecológicas, que levam a cenários deslumbrantes, sabe? Como Trilha da Tainha, a Trilha do Macaco e também lugares assim para você realmente fazer até um certo relaxamento, voltar-se aos céus, eu diria assim, né? Esse passeio ecológico tem crescido muito no Brasil, né? Às vezes as pessoas procuram, eu quero ir para a Europa, eu quero ir para os Estados Unidos, mas não conhecem aqui o seu próprio país, né? E tem crescido muito essa questão de passeio ecológico devido à maravilha que é o Brasil, né? Que foi construído desse jeito, Jesus construiu desse jeito, né? Sem dúvida, nosso país ele é maravilhoso e, infelizmente, muitos de nós saímos para fora sem conhecer o que é o nosso país. Sim. É como você falou, nós temos lugares belíssimos aqui para realmente estarmos comungando com a natureza, né? E uma curiosidade que vocês, seguimores, e não sei se você, Felipe, Tiago, ainda não deve ter ouvido falar sobre Bombinhas. Para começar, sobre a praia de Bombinhas, o nome foi dado, pois dizem, viu, que o caminhar pela praia, sobre a areia, o som produz um som muito similar a pequenas bombinhas. Acho que, como traque, você vai começar a ficar, vamos dizer assim, espantado, estalando no chão. E ainda temos uma segunda versão de que diz que é por conta do forte barulho que é provocado pelo bater das ondas que lembra o estouro de uma pequena bomba. Veja que curiosidade, que coisa interessante. Quando vocês estiverem por lá, aqueles que já estiveram vão se lembrar disso, e aqueles que vão ainda, tenho certeza que vão adorar, porque realmente mexe com a gente. Temos também a Praia do Mariscal. Diz que esse nome, viu, Seguimores, foi dado pois uma grande quantidade de molúsculos, mais conhecidos como marisco, era encontrado próximo às pedras ao redor da praia. Então o pessoal devia ir lá pegar os mariscos tal, para fazer aqueles pratos em suas residências. Acredito que quem mora à beira-mar, eles sempre vão ter uma boa qualidade de alimentação, né? E também
nós temos também o que falar da gastronomia e pratos típicos de Bombinhas, estou aqui lembrando, que seria... Mas antes de falar sobre isso, eu quero falar sobre a famosa Praia de Bombas. Bem, o nome dessa praia foi dado pelo mesmo motivo da Praia de Bombinhas. Eu ia esquecendo já de falar para vocês. Porém, essa praia é uma praia maior e mais extensa. E com isso, o barulho das ondas é mais forte, parecendo o de uma bomba bem maior. Olha que interessante. Agora sim, eu posso voltar para a área gastronômica, porque sempre vem na minha cabeça comida. Então, vamos voltar para a área gastronômica típica da cidade de Bombinhas. Nós temos lá a caldeirada. A caldeirada é repleta de mariscos, lulas, camarões e outros frutos do mar. Temos também a garopa. A garopa, ela é considerada o peixe oficial de Bombinhas e pode medir mais de 1 metro. Olha que espetáculo, uma garopa com mais de 1 metro. Eu sempre, quando pesquei por lá, nunca peguei nada maior que 30 centímetros. Eu preciso achar essa garopa aí. É 1 metro de história de pescador ou é 1 metro medido? Não, 1 metro medido pelo povo de lá. Isso daí é confirmado por eles. Anchova, também, eu adoro anchova, vocês vão encontrar na gastronomia deles. Não podia deixar de falar camarões, moqueca de peixe, peixe à escabeche, que eu adoro, peixe à escabeche, com cerveja gelada e aquele pãozinho, se possível, um pouquinho quente, é fantástico. E não podemos esquecer também da tainha, né? A tainha é um peixe também saborosíssimo. Ela tem um pouquinho de espinho, tem que saber tirar esses espinhos, mas é deliciosa, né? Seguimores, depois de saborearmos todas essas delícias, está na hora de irmos para a nossa próxima parada. A nossa próxima cidade vai ser a cidade de Penha. Aqui nós vamos encontrar, vejam bem, o famoso parque temático de Beto Carreiro World, que eu quero deixar para o fim, para falar a respeito desse empreendimento maravilhoso, né? Porque ele atrai turistas de todas as partes. Além disso, Penha oferece praias encantadoras, como a Praia da Armação, onde encontramos o Farol da Penha, um dos cartões postais da cidade. A região de Penha foi localizada, ela foi colonizada e é localizada numa parte muito interessante ali de Santa Catarina. Ela foi colonizada, como eu falei, a partir do século XVIII, com a invasão pelos espanhóis da ilha de Santa Catarina, lá em Florianópolis, viu, Felipe? Os pescadores portugueses, na maioria açorianos, que ali habitavam, fugindo dos invasores, eles passaram a procurar novos locais para se morar. Então, encontraram aí esse lugar delicioso que eles acabaram habitando, né? E eu queria aqui falar um pouco da gastronomia dessa cidade, né? A gastronomia dessa cidade, nós temos uma coisa bem curiosa que acabou cultivando essa história. E quando vocês forem lá, vão conhecer esse restaurante lá em Penha. É o restaurante Pirão d'Água, que tem uma gastronomia fantástica nesse restaurante. Eu quero convidar vocês, seguidores, a irem lá, aqueles que não conhecem. E os que conhecem, voltarem e vão novamente lá. A gastronomia do restaurante Pirão d'Água, ele está especializado na culinária açoriana. A cidade de Penha, como vários pontos do litoral de Santa Catarina, contou com sua colonização, como eu já disse, com muitos açorianos, nativos da ilha dos Açores, no Atlântico. Isto influenciou bastante a gastronomia local e ficou muito mais saborosa
sua comida, a sua culinária. A culinária popular açoriana é simples, porém muito condimentada. Dentre os temperos mais usados estão o alho, a cebola, a pimenta do reino, a pimenta malagueta, que ela é forte, né? Não sei se você gosta. Sim. Eu gosto muito. Eu adoro pimenta, é muito bom, né? Também gosto de pimenta. Um a mais a comida. Dá um né? a mais, sem dúvida. Principalmente se é aquela biquinho, né? Sim. O tomate miúdo, o coentro, o louro, a salsa, a cebolinha e a alfavaca, que há muito tempo eu não vejo alfavaca, mas é um tempero bem interessante. E a banha de porco. Puxa, meu avô usava muito banha de porco. Dá um paladar diferente. Paladar né? diferente. Ele usava na comida e ficava muito bom. Eu não conheço a alfavaca. Entre outros. É uma planta, eu não sei te explicar como ela, mas eu sei que ela Mas ela é como se fosse um tempero também? É um assim, tempero, né? parece uma folha. É uma folha, é uma folha verde, né? Sim. Também nós temos lá o beiju, a tapioca, o cuscuz, a canjica, o polvilho, a pipoca e o amendoim, que são herança cultural indígena, aperfeiçoada pelos açorianos e seus descendentes. Eu queria falar que a farinha de mandioca, como eu já falei lá atrás, tornou-se essencial nas refeições, um pouco também pela pobreza agrícola da região, como eu também comentei. Por isso que eles foram atrás dos peixes, né? Caldos e ensopados de peixes, camarões e carne tinham temperos básicos comuns, com variações dos molhos e acompanhavam e ficavam cada vez melhores com esses molhos quando acompanhado. Quando se tratava de caldo, o próprio era utilizado para fazer o pirão, viu, Felipe? Eles faziam o pirão com esse caldo. Quando era ensopado, o pirão era feito de feijão. Olha que interessante. Caso contrário, a água pura era fervida para ser misturada à farinha e chamando o pirão d'água escaldado. Eles chamavam esse prato de pirão d'água escaldado. Bom, uma curiosidade é que a janta era servida ao meio-dia e a ceia na boquinha da noite. Eram refeições, viu? Eram refeições que serviam toda a família. E eles ficavam sentados no chão, sentadinhos ali, ficavam pais, filhos e dividiam o pirão de alquidar. Alquidar, o que é alquidar? Alquidar é um vaso de barro usado para servir as refeições. É um vaso açoriano que eles se utilizavam dele para servir as refeições. Mas a mesa, no caso, não se fez só de mandioca e frutos do mar. Uma coisa que a gente tem que prestar atenção, as refeições com a zona gaúcha do pastoreiro trouxeram para a culinária de base açoriana, trouxeram produtos como o charque e a linguiça. Com o tempo, muitas dessas tradições foram se perdendo. Então, a proposta do restaurante, foi o que eu disse na abertura, do restaurante Pirão d'Água, é resgatar um pouco desses costumes e mostrar aqueles visitantes, aqueles turistas, ou até os próprios moradores da região, como era na época os costumes, né? E mantê-los no máximo intactos, os pratos como eles eram. Então, uma coisa bacana, gostei muito no caso desse restaurante e convido vocês realmente, inclusive você, Felipe, você ainda não esteve por lá, e a vocês que estão aqui no estúdio, vocês não estão vendo, mas tem bastante gente aqui no estúdio com água na boca, falando aqui baixinho, que vão sair daqui e vão acabar almoçando nesse horário mesmo, viu? Estamos apresentando Viajantes do Bem, com Luiz Carlos de Carvalho. Rádio Clube, música, esporte e
Voltamos a apresentar Viajantes do Bem, com Luiz Carlos de Carvalho. Seguimores, vamos partir para a Praia de Penha agora, que é o balneário que possui cerca de 19 praias e 31 quilômetros de orla marítima. As principais praias são: da região central, nós vamos ter lá a Praia Alegre, a Praia Bacia da Vovó, a Praia do Quilombo, e na região da Praia da Armação, Felipe, nós temos aqui a Praia, claro, da Armação, a Praia da Fortaleza, Praia do Manguinho, Praia de Armação do Itapocoroí, e temos também a Praia da Canela. A Praia da Canela é uma praia muito interessante. A região da Praia Grande também tem a Praia da Paciência. Quando você estiver sem paciência, viu, Felipe? Vai para a Praia da Paciência, que lá você vai ficar bem tranquilo. A Praia Grande, que não podia deixar de ter, Praia de Poá, Praia Ponta da Vigia e a Praia de São Miguel, onde você vai ter ali a Praia Vermelha, que na verdade é a região de São Miguel. Você tem a Praia Vermelha, tem a Praia do Lucas, a Praia do Monge, quando quiser fazer meditação, vai para a Praia do Monge, a Praia de São Miguel. Agora, eu quero falar um pouquinho para vocês, seguimores, sobre Beto Carreiro World, que foi um sonho que não para de crescer, graças a Deus. Veja, Beto Carreiro World, o Felipe e você, Tiago, e vocês que aqui estão no estúdio, vejam, Beto Carreiro, eu tive o prazer de ser amigo desse moço. No caso, ele era mais velho que eu, mas era um moço. Um grande pioneiro aí, um sonhador. Olha, eu acredito que nós brasileiros precisamos, antes de ir à Disney, ou depois que for à Disney, ir a Beto Carreiro World. Vocês verão que nós não vamos ficar devendo nada a ninguém. Eu queria contar o seguinte: após uma visita ao parque da Disney nos Estados Unidos, o sonhador Beto Carreiro, isso ele me contou, viu? Resolveu transformar o sonho em realidade e construir com suas próprios recursos o maior e mais incrível parque multitemático da América Latina. E que ele conseguiu, viu? Ele conseguiu. Ele vendeu tudo que tinha, adquiriu uma área no município de Penha, situado num belo trecho do litoral catarinense, que é Penha, que eu já descrevi a vocês, e hoje chamar de parque de diversões do Beto Carreiro World é limitar a grandiosidade desse empreendimento. Eu digo, é limitar, porque é gigantesco. Eu diria, é um orgulho verdadeiro dos brasileiros. E para conferir de perto toda essa bela história de lutas e conquista, nada melhor do que você, seguimores, visitar Beto Carreiro World. Eu vou contar uma das atrações que eu gosto muito e que quando o Beto Carreiro, eu frequentei muito, eu vi o crescimento desse parque por uns 5 ou 6 anos, eu fui direto. Depois, as coisas foram mudando, meus filhos crescendo, já não consegui ir muito para lá. Mas tinha uma coisa que eu adorava e meus filhos também. Tem um trem que ele comprou, uma linha férrea, dentro do Beto Carreiro World, aonde o trem sai passeando, mostrando todo o Beto Carreiro World, e chega um determinado momento que os índios vêm atacar o trem. É muito legal. Os índios vêm atacar o... É uma atração interessantíssima. Vêm atacar o trem e lá em cima aparece Beto Carreiro com seu chicote estralando. Plá! E ele sai atrás dos índios, atirando, e os índios ele consegue salvar o trem. É um momento assim que a criançada e os adultos que voltam a ser crianças acabam se divertindo muito. E eu queria aqui também fazer uma homenagem, além do meu amigo Beto Carreiro, fazer uma outra homenagem, eu queria contar isso para vocês também. Um amigo
que foi um administrador e que ajudou muito o Beto Carreiro. Ele ia comprar os brinquedos lá fora, que foi o Rui Bartolo. O Rui Bartolo, ele foi dono do Circo Bartolos, foi um dos maiores treinadores de domesticava elefante do Brasil. Ele tinha um carinho por esse animal, ele tratava esse animal de uma forma assim impressionante pelo amor com que ele tinha por esse elefante, pelo elefante. Então, eu quero fazer a minha homenagem ao Rui, porque o Rui teve uma participação como administrador do Beto Carreiro de uma maneira maravilhosa. Que Deus possa estar abençoando a todos. Tô curioso fico com uma muito coisa. feliz. Deixa eu te atrapalhar, desculpa. Não vai atrapalhar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu gosto muito dessa questão de empreendedorismo, né? E Beto Carreiro é um ídolo para mim, é uma pessoa... O senhor conhece... Quando a gente estava em off aqui, ele falou, eu não era amigo de Beto Carreiro. Eu falei, como? É a mesma coisa você falar assim, não, eu conheci o Senna, eu era amigo dele. Eu falei, são pares para mim, né? O que você aprendeu ou o que Beto Carreiro somou para você, ou se você pode falar alguma coisa sobre a pessoa do Beto Carreiro, porque nós conhecemos o Beto Carreiro como personagem, né, como em cima do cavalo ali, que foi uma pessoa de circo, né, que começou ali como uma pessoa de circo e se tornou essa lenda. Sim, o que eu poderia dizer para você é o seguinte: Beto Carreiro me ensinou a ser ousado nas nossas conversas, ter coragem, não admitir a derrota, né? Não sei se vocês se lembram, mas ele tinha uma vinheta numa emissora de televisão muito famosa, onde ele vinha com o cavalo, estalava o chicote e saía Beto Carreiro. Ali ele começou a sua marca. Então, nós temos que pensar isso. Você fazer uma vinheta e jogar no ar, nos veículos, isso daí te dá um crescimento muito grande. Muita gente não acredita, mas é isso. Então, Beto Carreiro foi uma pessoa que, em nossas conversas, ainda mais quando ele estava com o circo, eu ia ao circo, vê-lo, conversar com ele lá no seu... onde ele ficava no seu escritório, né? No seu camarim, né? Mas era aqueles carros onde eles acabavam ficando, dormindo e tal. E a gente conversava muito. Então isso foi uma coisa que me marcou muito. E eu tenho uma outra história. Quando pensei em ser publicitário na minha vida, que eu tinha 18 anos, o primeiro lugar, e depois eu descobri que eu fui indicado para trabalhar, foi numa agência de publicidade, que depois eu descobri que o dono era irmão do Beto Carreiro. Era um advogado que tinha uma agência de publicidade na Avenida Rebouças, em São Paulo. Sim. Então depois nós fomos formando uma série de coisas. Foi muito interessante. Eu tive uma boa vivência com esse pessoal todo. Respondi a sua pergunta? Respondeu, claro. Tá, e okay. eu me sinto muito gratificante em conhecer o senhor, conhecer essa história. Eu acho que tem muito a somar isso, né? Conhecer um pouco das suas viagens, né? O que o senhor está fazendo aqui, né? Sobre a questão da viagem e somar também que o senhor tem muito a agregar. São conhecimentos, são pessoas, são histórias, são momentos. Pode ensinar muita coisa a muitas pessoas. Muitas pessoas até me perguntam, por que você não escreve um livro? Eu tenho muitas histórias, inclusive com muitos artistas famosos e que me agradam muito. Saindo um pouquinho aqui, por exemplo, o Ray Conniff. Ray Conniff, quando vinha ao Brasil, o seu empresário Manuel Poladian sabia que eu o adorava. Ele me punha sempre na frente, no primeiro banco, os primeiros bancos, eu e minha esposa, nos shows dele. No meio do show, e geralmente a esposa e a filha ficavam do meu lado. Ele jogava uma rosa para a esposa. E essa esposa, toda vez que nós estávamos no show, ela oferecia para minha esposa essa rosa. Então eu tive o prazer de conviver com o Ray Conniff. Eu adoro. Bom, enfim, isso daí, se eu for contar aqui, nós vamos ter que fazer 3 programas ou mais para a gente chegar lá. Mas é isso que as pessoas querem ouvir. Não, eu sei disso. É isso que as pessoas querem ouvir. Eu sei disso, mas o entrevistado aqui não sou eu. Mas eu vou falando, né? Vou contando. Eu vou puxando aqui, ó. Eu vou contando aqui, então. E vamos falar um pouco agora, Seguimores, depois dessa nossa... estada aí falando sobre Beto Carreiro, para finalizar nossa viagem, Seguimores,
vamos conhecer Itajaí, que é uma cidade que combina a tradição portuária com um charme histórico. Itajaí é o segundo maior porto do Brasil e tem uma importante economia baseada no comércio exterior. Vejam como o Sul é muito importante para nós também nesse aspecto. Além disso, a cidade possui uma rica gastronomia. Já venho eu outra vez com a gastronomia. Eu coloco gastronomia em tudo porque eu sei que todo mundo adora comer e beber. Com destaque aqui para a culinária, à base também de frutos do mar. Bom, não poderia ser diferente. Todas essas cidades que nós passamos, viajamos, tudo é frutos do mar. E o frutos do mar realmente é extremamente sadio. E por fim, confira a seguir mais detalhes sobre as melhores praias de Itajaí. Então nós vamos falar da Praia de Atalaia. Eu quero também falar para vocês da Praia do Jeremias, Praia de Cabeçudas, Praia da Solidão. Não fica na solidão, não. Quando estiver em solidão, vai lá e se recupere e comece a ser feliz. Praia Brava. Mas eu vou destacar aqui um pouco a Praia Brava de Itajaí, que é considerada por muitas pessoas, no caso, viu, Felipe, a melhor praia da cidade. E, de fato, ela merece a boa fama que tem. Além de ser o pedaço de área mais longo, com quase 3 quilômetros de extensão, a Praia Brava é também a que oferece melhor estrutura turística para os visitantes que estão de viagem em Itajaí. Então veja bem, quando você estiver em Itajaí, não esqueça da Praia Brava. Eu falei e dei dica de outras praias há pouco, mas da Praia Brava eu quis destacar para vocês. Agora, enquanto o seu canto esquerdo fica praticamente ao lado da Praia de Cabeçudas, o canto direito da Praia Brava se encontra com a Praia dos Amores. Olha que delícia, a Praia dos Amores, onde você pode levar o seu amor, sabe? É muito bom estar em comunhão com o seu amor, porque isso daí te traz uma energia, né, Felipe? Traz uma energia, assim, incrível, tanto para você como para o seu amor, como para a família. Esta última, já pertencente, no caso, à Praia dos Amores, pertencente ao município do Balneário de Camboriú. Mas aqui eu tenho uma dica também interessante, né? E isso daqui não é só para as praias do sul, não. O que fazer para almoçar na praia, Felipe? É bom levar sanduíches naturais, mix de frutas desidratadas, frutas com casca. E um detalhe, quando levar frutas com casca ou qualquer outro tipo de alimento, leve sempre um saco plástico de lixo para poder colocar todas as sobras nesse saquinho e deixar a praia limpa. Praia limpa é muito importante. Praia limpa é vida, né? É vida. Nós temos que pensar na nossa família e nos demais que ali estão. Também levarmos chips de vegetais, biscoito de polvilho, muito gostoso, tanto salgado como doce, o milho cozido, não podemos esquecer, né? Sim. A pipoca temperada com ervas. Também pode levar a sua cerveja gelada, né? A cervejinha gelada na praia vai, né? Muito bem. Também, se você quiser mostrar que você é uma pessoa chique, pode levar também um espumante bem gelado, pode levar um vinho branco bem gelado, para que você possa se divertir e degustar com a família. É muito bom. E lembrando, se beber, eu sempre digo, não dirija. Itajaí tem a sua cultura nas tradições portuguesas e açorianas, como todos os outros que nós lemos, que eu li lá atrás, numa pesquisa que eu fiz antes de começar a viajar por aí. E gostaria aqui de citar para vocês a Festa Marejada, que é uma das principais atrações turísticas da cidade. Ela acontece no mês de outubro, são 18 dias de festas. Se você não foi ainda, vá, viu, Felipe? Porque é maravilhosa, eu me diverti muito. Desde a sua primeira edição, a Marejada posiciona-se
posiciona-se, veja, como a festa portuguesa e do pescado e visa preservar a cultura de seus colonizadores, os açorianos. Uma coisa interessante que eu gosto muito é comer sardinha assada. É muito bom, viu? Muito bom mesmo. Uma delícia. A sardinha assada, ela vai muito bem. Bom, terminamos aqui nossa viagem, mas agora que conhecemos um pouco sobre cada uma dessas cidades, eu quero me lembrar aqui para poder dizer a vocês como chegar em cada uma delas. Bom, vamos falar sobre as distâncias dessas cidades, distâncias que vai de Camboriú até essas cidades. Então, de Camboriú para chegar a Bombinha, basta seguir a BR-101. Espero não esquecer do que estou falando para vocês, como eu fiz. Em direção ao norte, por aproximadamente, acredito, 30 quilômetros. E em um pouco tempo, você vai aproveitar as belas praias da cidade. Já, e deixa eu ver se eu me lembro bem, já para chegar em Penha, eu estou aqui me recordando, você pode seguir pela BR-101 por cerca de 30 quilômetros também, até o entroncamento com a rodovia SC 414. Que leva diretamente ao Beto Carreiro World. Aquele empreendimento que eu falei que é maravilhoso, que nós brasileiros não podemos deixar de conhecer. E ao centro da cidade também. Para finalizar, Itajaí, deixa eu me lembrar aqui, fica localizada a cerca de 10 quilômetros de Camboriú. E o acesso pode ser feito através da rodovia Oswaldo Regis, que liga as duas cidades. Espero não ter esquecido o que eu falei para vocês, viu? Agora, seguimores, espero que vocês realmente tenham gostado de viajar comigo, e com o Felipe, com esse pessoal que está aqui em nosso estúdio, e que acredito que essas viagens que nós fizemos por essas cidades nos tenham deixado assim muito impactados e felizes. Agora vamos falar com o nosso entrevistado, que ele está aqui participando comigo da viagem, deu várias notícias, né? Notícias que eu digo, várias introduções e que eu gostei muito, acabou me ajudando aqui no meu trabalho, né? Em estar viajando com vocês. E o nosso entrevistado aqui é o Felipe Souza Macedo, ele que é proprietário da Vila Lobos Residencial de Idoso. Felipe, por favor, eu gostaria que você se apresentasse aos meus seguidores. Tudo bem? Antes de tudo, eu gostaria de agradecer o convite. Né? A gente já teve algumas falas aqui, já conversou um pouco, já conversou em off. E também você tem muito a somar, né? Aí a gente está aqui para escutar e para aprender. Prazer, meu nome é Felipe Macedo. Eu sou enfermeiro de formação, né? Eu até costumo brincar que hoje eu sou mais empresário do que enfermeiro, eu sou empreendedor, eu gosto muito da questão do empreendedorismo, né? Não só do assunto, mas estudar sobre, né? Sou formado há mais ou menos 10 anos, né? Tenho residência de idosos também há mais ou menos 10 anos. Sempre cuidei de pessoas, eu acho que esse foi o dom que Deus me deu, né? Não me vejo fazendo outra coisa a não ser cuidar de pessoas, né? Então, fui auxiliar de enfermagem, fui técnico de enfermagem, trabalhei em alguns hospitais aqui da região do Vale do Paraíba, aqui de São José dos Campos, e sempre realizando essa questão dos cuidados, de estar ali cuidando das pessoas. É muito bom, eu conheço e sei do seu carinho realmente. Mas você me disse que está atuando há 10 anos nesse segmento, né? O porquê a sua escolha desse segmento, Felipe? O que te levou a isso? Quando eu me formei como enfermeiro, eu tive algumas situações até hospitalares, né? Eu via essa questão do idoso vulnerável. Trabalhei no hospital de José Carvalho Florense, que é o hospital da Vila aqui de São José dos Campos. E a gente via essa questão desses cuidados que estavam precisando, né? Desse segmento.
Então, há 10 anos atrás, eu posso dizer para você que existiam 3, 4 residências de idosos aqui em São José dos Campos, né? E nós resolvemos entrar nesse ramo de residências de idosos para melhorar a qualidade de vida dos idosos, né? Para prestar um serviço de excelência, para poder fazer o diferencial na vida de algumas pessoas, né? A gente entrou nessa perspectiva. Haviam residências de idosos. O que eu costumo dizer é que as residências de idosos, que são às vezes públicas, fazem o seu melhor, né? Nas condições que tem, né? Então, às vezes é doação, vive de doação, né? Então, tem uma condição ali precária, mas a gente entende que eles tentam fazer o seu melhor com carinho, com amor, com atenção, né? E a gente vinha numa outra perspectiva, prestar um serviço de excelência, prestar um serviço de qualidade, prestar um serviço humanizado. Eu sempre achei muito estranho falar isso na área da saúde, porque quem trabalha na área da saúde é humanizado, né? Perfeito. Então, eu me colocava assim, mas como assim humanizado? Se você tá nessa área, você tem que ser humanizado, né? E às vezes no dia a dia, eu me lembro ali no hospital mesmo, ficava aquele negócio mecânico, né? Você atendendo a pessoa como se fosse mais um cliente, né? Então a gente foi nessa perspectiva de ter um serviço humanizado, de tratar cada pessoa como se fosse um ser humano. Muito bom, Felipe. Agora, me diga uma coisa, qual a perspectiva de crescimento desse setor? Como é que você vê isso como um empreendedor? Quantas casas você tem hoje? Hoje nós temos 3 casas de idosos, 3 residências de idosos aqui em São José dos Campos, né? O que a gente pode dizer sobre a perspectiva de crescimento, a gente pode dar até um dado, dar um passo para trás e falar sobre o envelhecimento da população brasileira, né? A população brasileira vem envelhecendo, a perspectiva de vida da população brasileira vem aumentando, né? Então, antes você via que as pessoas às vezes duravam 60 anos e falecia 70 anos. Hoje a perspectiva de vida é 90 anos, 80 e poucos, 90 anos. Então a perspectiva de vida aumentou, tá? A perspectiva de qualidade de vida desse cidadão brasileiro também aumentou, tá? E nesse segmento, a pirâmide que a gente fala, né? 1/3 da população brasileira até 2030 vai ser idosa. Então, a gente está vendo ter mais população idosa do que taxa de natalidade. Menos gente nascendo e mais gente ficando idosa. Então, é uma perspectiva de crescimento aí, daqui para 2030, né? 1/3 da população brasileira ser idosa, ter mais de 60 anos. Né? Então, o que aconteceu com o Japão há muito tempo, o que aconteceu na Europa já há muito tempo, o que aconteceu nos Estados Unidos, nós estamos vivendo este momento aqui no Brasil, vendo isso acontecer. E nesses 10 anos, né, a gente praticamente triplicou a nossa atuação, né, nosso número de leitos, a nossa residência, né, e junto a isso a gente consegue ajudar mais pessoas. Sim, e no caso, Felipe, eu gostaria de saber o seguinte, e meus seguidores também, porque meus seguidores eu tenho certeza que eles estão atentos a essa sua palavra, e eu gostaria inclusive que vocês prestassem bem atenção, porque o Felipe realmente, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre a pessoa e a família dele que cuida dessa instituição aí, no caso Vila Lobos Residencial. Qual a faixa de idade que é mais procurada por aqueles que necessitam ficar nas casas de idosos? O que a gente pode dizer sobre essa questão de faixa de idade é que não existe uma faixa de idade específica, tá? Nós, como residência de idosos, como ILPI, que chama Instituição de Longa Permanência para Idosos, nós só conseguimos cuidar de pessoas acima de 60 anos. Tá? Hoje nós vemos que nós temos essa procura até por pessoas que com menos idade. Por quê? Às vezes, infelizmente, sofreu algum acidente, teve algum transtorno psicológico ou psiquiátrico, né? E a pandemia nos ensinou muito isso, né? Havia essa demanda reprimida por conta da pandemia, né? Então, o que eu posso até me alongar e dizer o que aconteceu na pandemia. Fica à vontade. Na pandemia, nós tínhamos aquele idoso que ficava ali na casa dele, que às vezes tinha uma cuidadora, que era uma faxineira, que ficava ali meio de olho, limpava a casa,
Então, nós tínhamos essa situação que vivia de marmita com o restaurante ali do bairro, que já conhecia, que o motoboy era amigo, e tinha um vizinho ali que era um idoso também, que ficava meio de olho. Então, todo mundo ficava meio de olho ali e ninguém estava ali na situação mesmo, né? Às vezes, os familiares, os filhos, os netos, tem essa questão de trabalho, de escola, de filho, de neto, né? O que a gente chama hoje de geração sanduíche, né? Essa geração sanduíche é o quê? Como é que é isso? Isso engraçado, aí, né? isso aí. São estudos mesmo que fizeram sobre essa geração sanduíche. O que é sanduíche? O familiar é o hambúrguer. Aham. Então, do lado direito, ele tem ali o pai, a mãe, os avós. Você tá me entendendo? E do lado esquerdo ele tem o quê? Ele tem filho, ele tem neto e às vezes bisneto. E ele é o que fica ali no meio do sanduíche. Ele vai dar atenção pros primórdios dele, né? Ele vai dar atenção ali pro pai, pra mãe, pro vô. Ou ele vai dar atenção pro filho e pros netos, né? E ele pode dar atenção para esses dois, né? Colocando numa residência de idosos que seja idônea, que trate com carinho, com amor, com atenção, né? Que ele seja sempre bem-vindo à residência para realizar as visitas, para fazer retiradas ali de passeios com a sua mãe ou com o seu pai, né? Então, essa geração sanduíche, no momento dessa no momento dessa pandemia, ficou sem saber nenhuma situação, né? E até me desculpem a proposta, como às vezes a gente fala, mas na pandemia era simples. Todo mundo vai morrer, ninguém vai sobreviver e o meu segmento acabou. Era o pensamento de todo mundo ali no começo de 2020. Todo mundo isolado em casa. É simples, você pegou, você vai morrer. E, infelizmente aconteceu isso com algumas coisas, mas com algumas pessoas. Mas a maioria das pessoas, não. A maioria dos idosos ou ficou ali isolado, ou teve o Covid e com esse Covid ficou mais debilitado. Tá? Eu tive casos do idoso pegar o Covid, a mulher dele pegar o Covid que cuidava dele, a mulher dele infelizmente faleceu e ele não. Quem vai cuidar desse idoso agora? E os filhos dele, tem filhos que têm 30, 40 anos, que tem netos. Você não entende? Então ficou essa situação aí no meio da pandemia. E o que aconteceu? Essa demanda reprimida, que na maioria das vezes, na verdade, não procurava uma residência de idosos por conta da questão cultural. Porque quando você pensa em residência de idosos, você pensa em asilo. Asilo não existe mais. Só que esse asilo é aquele lugar escuro, é aquele lugar onde os idosos não fazem nada o dia inteiro, é aquele lugar onde você tem o depósito de idosos. Então, tem essa questão cultural que você tinha que desmitificar para a família. Beleza, isso aí. Né? Muito importante. Junto a isso, o que você fazia? Você tirava esse preconceito cultural. Perfeito. Né? E mostrava que era uma residência, que ele ia morar ali, que era um lugar ensolarado, que era um lugar onde ele vai ter convívio com outros idosos. É um lugar onde ele vai ter atividade todos os dias para ele fazer. Né? É um lugar onde a família é bem-vinda. Não temos horário de visita pré-fixado. Então, junto a isso, a gente ajuda as famílias. Tá? Muito bem. Eu sei disso. Vocês realmente fazem um trabalho maravilhoso. Bom, e quais os profissionais, até meus seguidores precisam entender isso, quais os profissionais que formam sua equipe, Felipe? Nós temos vários tipos de profissionais que formam a nossa equipe, que fazem parte do nosso quadro de funcionários, tá? Eu consigo explicar isso até dando até o exemplo às vezes o familiar chega e fala assim, mas eu tenho uma cuidadora que está lá dentro da minha casa. Você tendo uma cuidadora, você tendo 2 cuidadoras, a rotina do idoso é a mesma. Então, qual que é a rotina do idoso? A rotina do idoso é levantar, tomar café, tomar banho, ficar numa poltrona e não fazer nada o dia inteiro. Ou o cuidador fica ali no celular, mexendo no celular, ou cuidando das atividades da casa.
Então é diferente colocar um cuidador dentro de casa e colocar numa residência de idosos. Por quê? Porque voltando à equipe. Então nós temos cuidadores treinados, nós temos auxiliares de enfermagem que fazem parte do nosso quadro de funcionários. Nós temos fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, atividades todos os dias para eles fazerem. Nós temos fonoaudióloga que consegue tratar essa questão de fonoaudiologia caso seja preciso. Temos dentista e temos uma médica responsável também pela nossa casa. Então, é uma equipe multidisciplinar que vai prestar todos esses cuidados com uma visão profissional, mais uma visão humanizada. E se você me permite, você tem mais uma pessoa dessa equipe aí que eu achava muito interessante quando eu conheci o seu residencial, você tê-la, que é a pessoa que cuida da beleza. Vai lá cortar o cabelo, né? Vai fazer a unha da mulher, né? Vai fazer uma maquiagem, vai fazer uma massagem. Sim. Então, esse também é muito importante dentro da sua estrutura. Às vezes a gente esquece de contar algumas coisas, como eu esqueci. Nós temos a podóloga que faz a unha e o pé. Nós temos o cabeleireiro que vai lá, né? Nós temos atividades de massagem que vai a massoterapeuta. Mas eu também conto com uma questão que a casa está sempre aberta para os familiares, para os amigos e para as pessoas que querem realizar visitas. Então, vou te dar um contexto aqui. A casa não tem religião. Então, não existe religião ali na casa. Junto a isso, nós recebemos visitas de qualquer religião. Então, tem um ministro de Eucaristia que vai lá uma vez por semana, faz uma missa com eles. Nós temos o padre que vai lá fazer uma missa uma vez por mês. Nós temos a igreja evangélica que vai lá fazer um culto. Mas nós temos também o pessoal que vai lá dar uma palestra, que é do Espiritismo. Mas o contexto disso é a fé. Entendi. E a forma que a gente aborda essa questão, que é uma conversa, que é uma questão de estar junto ali com o idoso, né? Essa proposta é interessante. Bom, Felipe, eu estive aqui agora conversando, como eu falei, com o Felipe de Souza Macedo, e gostaria de deixar minhas portas abertas, porque nossa conversa não terminou aqui. Nós temos muito o que falar. Eu quero endossar tudo o que ele falou e gostaria, Felipe, que você, por favor, desse seu endereço, a maneira com que as pessoas possam procurá-lo para poder conhecer essa casa maravilhosa que é o residencial, no caso Vila Lobos Residencial de Idosos. Por favor. Nós estamos ali na Avenida Tivoli, tá bom? 195, fica próximo ao Hospital da Unimed, né? Estamos ali de portas abertas e para ajudar qualquer família, para ajudar qualquer pessoa que esteja ali precisando do nosso serviço. E o senhor não quer deixar um telefone? Sim, pode ser o meu telefone. É 12 98884 4028. Esse é meu telefone pessoal mesmo. Você tem algum Instagram? Sim, nós temos Vila Lobos Residencial, tanto no Facebook quanto no Instagram. Acompanhe a nossa página lá, curte a gente posta bastante coisas das atividades que a gente faz com os idosos, né? E temos isso ali aberto para as pessoas poderem acompanhar o nosso trabalho. Bom, Felipe, mais uma vez, muito obrigado. E as portas estão abertas. Eu gostaria novamente de trazê-lo aqui para que pudéssemos dar continuidade. Eu tinha mais conversa contigo, mas infelizmente nosso tempo está terminando. E seguimores, eu gostaria de lembrá-los, me sigam no meu Instagram Viajantes do Bem, todas as quartas-feiras aqui nosso programa das 14 às 15 horas para viajarmos juntos. Me mandem mensagem. Mais uma vez, paz e bem e vamos em frente. Você ouviu na Rádio Clube Viajantes do Bem, com Luiz Carlos de Carvalho.